Olá, pessoal. Me chamo Helena Nascimento, sou fonoaudióloga. Estou vestindo uma blusa preta com gola alta, usando um batom avermelhado, com brincos brancos, uso óculos, sou de cor parda. Meu cabelo é preto, mas está preso. Ao meu fundo tem a parede branca com dois quadros. Hoje vamos falar sobre os recursos terapêuticos utilizados para a comunicação alternativa. Então, os objetivos dessa aprendizagem é compreender a importância do uso dos gestos, como Libras e outros, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, para poder transmitir, né, a informação necessária. Identificar os dispositivos de comunicação alternativa aumentativa, que é de baixo custo, de alta tecnologia, robusta, não robusta, que vai se adequar a depender da necessidade do indivíduo. Explorar o papel das tecnologias assistivas e dos dispositivos eletrônicos no desenvolvimento da autonomia e na melhoria da qualidade de vida do indivíduo com dificuldades de comunicação. Reconhecer a importância das atividades lúdicas, porque também é a partir delas que a gente também consegue inserir o contexto de praticar, né? A gente estimular e modelar a comunicação alternativa aumentativa para socializar, especialmente com crianças. Então, esses são nossos objetivos. Então, nosso primeiro conteúdo é a comunicação baseada em gestos, né? Por que comunicação baseada em gestos? A gente pode já começar a falar por essa área, até porque é uma área que a gente já vem estudando muito, né? A gente já tem muito estudo nessa área que comprova a evolução da linguagem humana. E para quem são, né, esse tipo de comunicação? Pessoas com dificuldade da comunicação verbal, tais como paralisia cerebral, surdez, TEA, entre outros. Quais são as evidências, né, científicas, né, que a gente tem sobre isso? A maioria dos estudos mostram que os gestos são essenciais para o desenvolvimento da comunicação na prática da comunicação alternativa aumentativa. Então, a gente associa, quando a gente está modelando com o nosso indivíduo, a questão dos gestos com a fala. A gente já sabe que é um potencializador. E quando a gente fala de gestos, né, a primeira língua que a gente lembra é Libras, que muita gente ainda confunde com linguagem, né? Principalmente a gente que é fono, muitas pessoas a gente enfrenta essa dificuldade dessa compreensão, né? Que a língua, né, que é Libras, ela é uma língua, ela é completa como qualquer outra língua que a gente utilize. A Libras é uma língua completa, com gramática, sintaxe, morfologias próprias, que permite a expressão rica e eficaz de ideias complexas. A quem ela beneficia, né? Pessoas com deficiência auditiva, na maioria das vezes a gente vê esse público fazendo muito uso dessa língua, às vezes são também oralizadas que se tornam bilíngues, e a gente também traz isso como estudos recentes também que mostram que é algo que é muito interessante também para crianças TEA também. Paralisia cerebral e necessidades complexas de comunicação. O que é que a língua da Libras facilita, né? A interação social, educativa, né? E a regulação emocional, a expressão clara de seus sentimentos. Se a gente consegue ver, né, participar de comunidades surdas, a gente vê como eles se expressam muito bem, como são bem compreendidos, exatamente por a língua da Libras, a Libras como a língua, ela ser muito completa, né?
ela ser completa por ter todos esses aspectos. Então, ela é altamente compreendida, altamente utilizada, principalmente por essa comunidade. Impactos cognitivos. Estimula o desenvolvimento cognitivo visual e espacial, né? Até porque se utiliza muito mais dos gestos para a compreensão, né? É basicamente os gestos. Beneficia a compreensão de conceitos e ideias abstratas, né? Que é bem difícil também, nós como terapeutas, trabalhar esse tipo de conceito se a gente às vezes não verbaliza. Mas ela, como uma língua, ela com todos os conceitos, a gente consegue também ter esse tipo de benefício. Isso é uma coisa muito legal. A inclusão social, que reduz e promove a participação ativa nas interações diárias. Que é isso? A gente tem muitos estudos que comprovam que a comunidade que faz uso da Libras, ela tem um perfil de sociabilidade, de aceitação muito maior, porque ela se reconhece no outro, né? E aí eu trouxe como sugestão para vocês também um livro bem legal, Libras. Que língua é essa, né? A gente tem esse livro, Crenças e Preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda, né? Basicamente é isso. A gente tem, né, a maioria dos estudos, principalmente voltado para esse tipo de comunidade. É bem interessante, porque a gente tem que quebrar esses paradigmas, né, de que Libras é uma linguagem, Libras é uma língua, com total plenitude de toda a sua morfologia, sintaxe, pragmática e tudo mais, né? Então, esse livro é uma sugestão muito legal para quem se interessar mais um pouco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos de comunicação de baixa tecnologia, né? O que é isso, né? O que são? São ferramentas simples, sem tecnologias avançadas. Exemplo, né? Que a gente pode utilizar. Eu trouxe para vocês aqui, até aqui imagens que mostram mais ou menos de como são essas tecnologias de baixa, né, que a gente fala, né, que não são robustas, né? Que a gente vai entrar um pouquinho mais lá na frente sobre isso também. Pranchas, cartões, objetos concretos, letreiros, né? São esses principais recursos. A prancha de comunicação com símbolos gráficos, que é essa que está aí no finalzinho, a questão do PEX, né? Que é a aplicação, que é essa que está mais em cima, né? Que é a troca do interlocutor por figuras do que ele deseja, e tem todo um estudo. Ela foi uma das primeiras a também ser estudada, principalmente no âmbito do autismo, o uso do PEX, por se basear dentro do ABA, né, do behaviorismo, pelo condicionamento. Então, o PEX, ele tem uma estrutura muito bem organizada, né, mas a gente já tem outras tecnologias também. Mas a gente fala que é de baixa tecnologia porque é uma simples troca de, de fichas, né? Prancha de alfabeto e letreiros manuais, objetos reais e tangíveis, né? Exemplo, a gente tem às vezes métodos que a gente utiliza que coloca algumas imagens e faz com que o indivíduo que tem esse tipo de dificuldade, ele consiga se comunicar através de um simples ou movimento ou olhar daquilo que ele deseja. A gente fala mais ou menos que a baixa tecnologia é isso, tá? Que não usa de ferramentas mais avançadas. Aqui, ainda falando sobre dispositivos de comunicação, de tecnologia, né, de baixa tecnologia, a gente fala de livros de comunicação personalizados, né, que já é um pouquinho mais individualizado mesmo, né? A gente já tem programas como o PEX,
com o PEX, né, que ele individualiza, ele traz essa questão mais individual, mais singular do indivíduo, do seu vocabulário, de como pode ser trabalhada a comunicação, tá? Mas não deixa de ser uma comunicação de baixa tecnologia. É uma ferramenta personalizada com símbolos, imagem ou palavras organizadas para atender às necessidades diárias de interesse de cada usuário. Alternativa prática, acessível para quem não utiliza dispositivo eletrônico, né? A gente tem chaveiros, hoje a gente já consegue ter chaveiros, esse também, essa outra imagem que vocês estão vendo, é de um livro PEX também, né? Que tem essa faixinha, que é a faixinha de sentença, né? Que é o último passo da questão de etapa para você estar utilizando bem o PEX, que já é eu estar utilizando a faixa de sentença, você está conseguindo trocar essa faixa de sentença com aquela outra pessoa que você deseja, né? Então, quais os benefícios que a gente consegue trazer usando esse tipo de dispositivo, né? A flexibilidade, né? Porque às vezes a gente, com um chaveiro ali, né? Dependendo da pessoa que tem necessidade complexa de comunicação, ela consegue folhear e só mostrar o que ela quer, né? Com um simples ato. Ou folhear, ou talvez a gente, né, como terapeuta, ou como pessoa que ajuda, a pessoa com necessidades, a gente coloca na categoria que talvez seja aquela que o indivíduo queira, né? Flexibilidade que permite a comunicação em diferentes contextos, para levar para outros lugares, para uma praia, para uma piscina, até porque se vocês veem, eles são encadernados, a maioria deles são encadernados e não tem não sofre descarregar como um tablet, por exemplo, não sofre tanto essa necessidade, né? Independência, né, que é o uso de se comunicar de forma autônoma em qualquer ambiente, e na padaria, e já ir com essa sentença, né, de procurar no livro do PEX, por exemplo, já procurar dizer, eu quero, eu quero comprar pão, né, e trocar aquilo com o padeiro, né? Então, isso também é a questão da independência e autonomia, né? Portabilidade, né? Que é de fácil manejo. A gente consegue ter um fácil manejo com esses dispositivos, né? E como é que a gente considera a estruturação deles, né? São saudações, necessidades básicas, como ir ao banheiro, comer, passear, eh, sentimentos, atividades do cotidiano, né? Porque a gente sabe que, dependendo dessa necessidade complexa de comunicação, a gente pode também ter um nível de compreensão com dificuldade. Então, quando a gente tem algo visual, facilita o indivíduo compreender o que pretende fazer, o que é que ele tem que fazer. Então, essa questão de atividade de vida diária, a gente já tem quadros, né? Dentro tem abordagens feito o teacher, por exemplo, que já traz que é essa estruturação de como seria um atendimento dentro da escola. A criança chega, ela vai para a sala, é uma estruturação visual, entende? Então, são estruturações do dia a dia, quadro de rotinas. Então, isso facilita muito. A gente já sabe, por estudos, que isso facilita muito. São adaptados, né, com vocabulários, símbolos ajustados às habilidades e interesses do usuário, que é isso que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente vai desenvolver, né, quando a gente vai colaborar na elaboração desse tipo de comunicação, é entender quais são os hábitos que aquele indivíduo gosta. Às vezes a gente tende a colocar que a gente coisas que nós, né, como comunidade, achamos que é necessário, sendo que, por exemplo, assistir, né, desenhar, brincar, né, brincar com o meu vizinho, brincar, às vezes precisa ser mais discriminado, e isso é a singularidade de uma boa avaliação, né?
E para quem é indicado, né? Pessoas com dificuldades complexas de comunicação verbal, né? Usuários que precisam de uma solução portátil, né? Que precisam utilizar esse equipamento em todos os diversos lugares e personalizado, né? É isso que a gente traz. Dentro da nossa característica, dentro da nossa anamnese, observar quais são as palavras-chave, ou o vocabulário-chave, ou qual é a necessidade desse indivíduo, né? Para ele, o que é que ele quer se comunicar. Mas a gente não pode restringir. Agora eu vou passar para o outro. Agora a gente fala um pouquinho, né, de algo bem sensível, né? Que são os ajustes ao ambiente, né? Porque a gente tem que ajustar os ambientes, né? Diante de tudo isso que a gente está falando. É essencial para facilitar a comunicação do usuário com necessidades complexas de comunicação. Algumas adaptações físicas, mudança no ambiente de aprendizado, socialização, podendo tornar a interação mais acessível e eficaz para esse indivíduo. Né? A gente sabe, por exemplo, que dependendo dessa pessoa que tem necessidade complexa de comunicação, onde ela senta na sala, a luminosidade vai alterar, né, a aprendizagem. A gente sabe que todas essas questões podem alterar a nossa aprendizagem. Por isso que a gente precisa ajustar o ambiente também de aprendizagem, um ambiente para que seja um ambiente confortável para esse tipo de comunicação acontecer, né? Então, a gente fala que a organização do espaço, de móveis, dispositivos de fácil acesso, promovendo a autonomia e conforto do usuário. É, tem esses chaveiros que a gente fala que é de fácil portabilidade, a gente usa aqui, né, e é bem tranquilo. Mas, por exemplo, tem pessoas que se utilizam de outros instrumentos, outras pranchas. Essas pranchas, às vezes, elas são esquecidas, elas não deixam visíveis, né? Elas não facilitam. Elas estão lá, mas estão distantes, por exemplo. Então, quando a gente aproxima, a gente traz mais conforto, né? A gente tem que saber que o indivíduo ele precisa estar o mais perto da sua boca, porque a comunicação alternativa, aumentativa, ela é a boca, a fala, a linguagem daquele indivíduo, né? E muitas vezes, dentro de alguns espaços, a gente tem isso um pouco mais distante. Por isso que precisa desse ajuste. Que é o que a gente fala, né? Que é o posicionamento visível dos dispositivos, né? Na altura e ajuste adequado, reduzindo frustrações. Né? A gente sabe que existem frustrações porque não está próximo, às vezes está dentro de uma bolsa, né, de uma mãe, de uma pessoa que cuida, ou dentro da escola, não está de fácil acesso, isso pode frustrar, isso pode estar desanimando, desmotivando a criança a procurar esse tipo de comunicação. Quais são os ambientes favoráveis, né? São em ambientes com iluminação adequada, com ruídos, com menos ruídos possíveis, que a gente sabe que, independente da condição de comunicação, quanto mais alto o ruído, nem todo mundo tem uma boa condição de figura fundo, né, que a gente fala, de fazer essa filtragem. Então, assim, quanto mais ruído, a gente já sabe que dificulta essa aprendizagem e também dificulta o usuário ele desenvolver esse hábito da comunicação alternativa aumentativa mesmo, de ir lá pegar sua prancha, né? A inclusão em espaços, né? Os materiais que são os quadros de rotina, feito eu estava dizendo, um dos métodos atualmente utilizado é o Teacher, né? Que incentiva a independência e a participação nas atividades. O método Teacher, para resumir rapidamente, é um método que deixa a gente previsível, a pessoa previsível do que vai acontecer. Né? É um método que traz, do início ao fim do dia, o que ele já consegue, na primeira olhar, e saber o que é que vai acontecer. E para isso facilita frustrações, facilita algumas coisas, facilita você mudar alguma coisa dali, né? Porque a gente também vive numa vida de mudanças, né? Não só previsível, a gente também passa por imprevisibilidade, né? Questões de ser imprevisível. Mas
Se a gente consegue já deixar visível isso, a gente tende a diminuir esses riscos, né? O estímulo à interação social, né? Nesse tipo de recurso, né? Recursos em espaços sociais, como quadras, painéis, pranchas de escolha. A gente já está vendo hoje em dia também muitos espaços públicos, né? Fazendo uso dessas pranchas, né? Para facilitar exatamente isso, né? Que entende que é necessário, nesses espaços públicos, a gente ter a prancha para que a criança que não esteja com aquela prancha ali se sinta contemplada a falar também pelaquela prancha que está ali disposta, né? Porque é também de fácil compreensão, porque ela já entende que vai, pelaquela prancha, poder também se comunicar. E também, que é muito importante, né? A gente, quando fala de ajuste de ambiente, a gente falar da formação dos facilitadores, né? Capacitar os professores, familiares e cuidadores, porque às vezes a gente tem essa tríade, né? Terapeuta, escola e cuidado, terapeutas, escola, terapeutas, escolas e cuidadores que não têm, às vezes, a mesma língua, né? E quando a gente tem uma capacitação que cria um ambiente mais inclusivo, que todo mundo está falando a mesma língua e se utilizando do mesmo dispositivo, facilita a compreensão daquela pessoa, de entender, ah, se todo mundo utilizar isso, para mim também é mais fácil, né? É como se eu pegasse um indivíduo e jogasse ele lá na China e quisesse que ele também falasse chinês. E não é fácil para ninguém. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias, né, que é os dispositivos, tecnologias eletrônicas, né, que a gente vem se muito discutindo, muito falando sobre isso também. O que são? São ferramentas que, né, permitem a expressão de necessidades, sentimentos e ideias. Funcionam com ícones, palavras, pictogramas, né, símbolos que geram resposta. Eu acho que a grande diferença está exatamente aí, porque é um dispositivo que a gente consegue colocar nele, que a gente fala que é, feito aqui no final, né? Exclusivo para uso da comunicação e o gerador de voz, né? Então, quais são os estímulos que ele consegue dar, sem precisar ter terapeuta familiar ou quem for, né? Tá fazendo uso diretamente, né? A pessoa com necessidades e, e o aplicativo, por exemplo, né? O que é que facilita? Facilita a questão, ele tem inputs auditivos, ele tem inputs visuais, inputs motores, né? Facilitando esse feedback, a gente já sabe que esse feedback, ele é simultâneo, né? A gente tem estudos que comprovam isso também, permitindo essa independência, né? Porque quando a gente tem essa de baixa tecnologia, a gente precisa nomear para a criança, a gente precisa nomear para a pessoa o que é. E quando a gente tem já um dispositivo que ele tem a questão dele falar, né, dele ser o gerador de voz, não fica tão dependente das outras pessoas, né? Isso gera maior autonomia, né? Então, a questão auditiva, né? Que é a questão da fala, que é uma grande diferença, né? O visual, o que acontece na questão visual, esses dispositivos, eles geram falas, né? A gente aperta no botão, ele gera fala, a frase completa, né? Mas conjuntamente com a imagem, né? Quando a gente aperta lá, ele gera a imagem. A imagem, você aperta, ele vai gerar toda a frase do que você solicitou. Eu coloquei, né? Comunicação baseada, né? Na alta tecnologia, é essa comunicação que tem a fala. Tem alguns aplicativos que nem todos eles têm a fala, tá? E que precisam desse feedback auditivo, esse feedback auditivo de terceiros, tá? Mas aí são outros dispositivos, porque temos muitos dispositivos
no campo. Hoje em dia não é um ou dois, temos vários. E todos eles exigem que façam avaliação, o fonoaudiólogo faça eh, uma avaliação muito detalhada para observar a necessidade e como isso vai se dar, porque nem todo ele vai se dar com a tecnologia de alta. Às vezes ele só vai se dar com a tecnologia de baixa, e está tudo bem. O que a gente quer é que esse indivíduo se comunique de forma efetiva e eficaz, e que a mensagem que ele tente passar esteja sendo alcançada, né? Continuando sobre os dispositivos eletrônicos, né? São programáveis e podem ser adaptados ao nível de desenvolvimento e capacidade motora de cada usuário, né? Tornando-os acessíveis em diferentes contextos, como em casa, na escola e em ambientes sociais. A gente também já traz esse outro viés, até porque, para trazer mais a fundo mesmo, a gente bebeu muito nessa água da questão motora, né? Da paralisia cerebral, que a gente via pessoas com cognitivo preservadíssimo, mas que estavam presas motoramente na questão da oralidade, né? De verbalizar. Então, a gente bebeu muito nessa fonte. E se observou que dá, diante das necessidades da necessidade do indivíduo, programar desde a sua singularidade, programar, né, para fazer com que facilite. Né? Hoje a gente já tem programas que só com o olhar, por exemplo, a gente já consegue ter respostas. A gente tem programas que, com avaliação, se o indivíduo só apertar, que é um comunicador, que vocês podem procurar também. É um comunicador que usa para diversas. É só colocar comunicador de fala. É um comunicador que não é utilizado só para fonoaudiologia, não, é utilizado para todos os aspectos. Você grava sua voz, aperta, eu não tenho nenhum aqui para poder representar, mas ele é de fácil acesso. Se vocês pesquisarem, vocês encontram. Comunicador. Aí você aperta e ele vai dizer ou uma palavra ou uma frase. Então, assim, se eu vejo que o meu paciente ele tem uma necessidade motora nos membros superiores, esse seria um dispositivo que eu não usaria. Mas será que esse dispositivo ele usaria em membros inferiores? Então, esse tipo de avaliação, o fonoaudiólogo, junto com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, junto com o psicopedagogo, com todo aquele muito profissional, a gente faz a avaliação. Mas só que a gente já tem dispositivos bem legais mesmo, que com piscar dos olhos, né? Com pessoas que têm paralisia cerebral, que com o piscar dos olhos, apertado, se só tem esse movimento, consegue também. Isso é muito interessante, isso é um ganho muito legal para nossa área e para todo mundo que faz uso, né? Principalmente para quem faz uso desse tipo de comunicação, né? Que é a personalização e a acessibilidade, né? São programáveis, que é um vocabulário personalizado, né? Porque a gente também tem que lembrar que tem que existir ali palavras ou frases, a gente tem que entender como pode ser a comunicação daquele indivíduo, né? Diante a rotina, os interesses de cada usuário, né? Utilizado em diversos contextos, em casa, na escola, em ambientes sociais, né? O maior benefício que a gente fala é realmente a autonomia, que é isso que a gente quer desenvolver num indivíduo que tem necessidades complexas de comunicação, né? A participação ativa, né, em responder, interagir em tempo real, né, que às vezes a gente não, não faz esse tipo de análise e passa despercebido, sendo que isso é um sofrimento, né? A gente sabe que a gente já tem estudos que comprovam hoje que o sofrimento mental relacionado à não comunicação é altíssimo, né? Altíssimo. Então, assim, a gente precisa também validar o que esse indivíduo ele deseja. Então, em tempo oportuno, a gente utiliza essas estratégias, né?
E para quem é indicado, né? Indicado para pessoas com paralisia cerebral, TEA, que tem a necessidade de comunicação, né? Que a gente já falou aqui. Aí vem outro ponto muito importante, né? Que às vezes passa despercebido, mas não sabe o quanto é rico, né? Que é o recurso do brincar para o desenvolvimento da comunicação, né? E como ele é essencial em todas as fases da vida, né? Principalmente quando lá na frente a gente vai encontrar crianças com atrasos motores ou atrasos de fala, e quando a gente faz uma boa anamnese, uma boa avaliação, a gente percebe que ela não teve as experiências que a gente diz são as brincadeiras, né? A gente precisa que a brincadeira também seja um palco, seja um lugar de aprendizado, né? O que é que a gente fala com isso? Que é essencial para o estímulo da comunicação, oferecendo um ambiente natural, né? Motivador, de maior interesse do indivíduo. Por quê, né? Esse indivíduo, quando ele vai para terapia, quando ele vai para, principalmente quando ele vai para terapia, ali já é um ambiente mais estruturado. A gente já vai com um ambiente mais estruturado e com alguns objetivos. Dentro do brincar, dentro da família, a gente já também consegue estimular de forma correta, tendo essa visão de como estimular, né? E o que é que a gente pode estimular só com esse brincar, né? Que às vezes se depara com muitos pais ainda, né? Que eu sei que diante de toda a nossa sociedade, o que a gente vive passando, né? Dificulta um pouco essa aproximação. Mas, quando eu tiver um tempo livre, o que eu posso fazer aqui, né? Que a gente está falando da primeira infância, aqui o que é que eu posso fazer para desenvolver a comunicação dessa criança no brincar, né? E o que é que eu vou atingir com isso, né? Eu vou atingir troca de turno, né? O que é a troca de turno? Tudo que eu vou falar aqui são pré-requisitos linguísticos, tá? Pré-requisitos linguísticos que antecedem a fala. Então, assim, para eu poder falar, a fala é um ato motor de uma caixinha que também tem a linguagem. Então, assim, quando eu falo de troca de turno, de atenção compartilhada, de atenção sustentada, né? Dessas habilidades comunicativas, de respostas às interações. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre resposta a comando, geralmente, né? Ó, pega esse celular da mamãe, coloca lá em cima. Às vezes a gente não nomeia as coisas para a criança, a gente acha que a criança não sabe falar, mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes ela não sabe o nome daquilo. A gente se depara muito, nós fonoaudiólogos, né, nos deparamos muito com esse tipo de situação, de saber se a criança não tem o vocabulário ou se ela não consegue expressar, né. E a gente fala, uma das primeiras perguntas que a gente faz: "Você brinca com seu filho? E como você brinca?". Se é de forma funcional, né. E todos esses benefícios, né, o que é que eles podem gerar, né. A exploração de forma da questão expressiva, da questão porque existe, né, a comunicação. A gente fala linguagem expressiva, linguagem compreensiva. A linguagem compreensiva vem um pouco antes da linguagem expressiva, né? A gente precisa primeiro entender para depois expressar, né? E dentro da questão de brincar, vai muito sobre isso. Quando eu brinco, eu consigo estimular essas questões expressivas. Isso é muito legal. Seja ela de forma com a fala, ou seja ela de forma de de eu fazer uma cara feia, de eu ter qualquer tipo de comunicação, feito a gente já falou anteriormente, que não só existe a comunicação verbal, né, gestos, expressões faciais, né, também vai ajudar a utilizar mais o dispositivo de comunicação alternativa, facilita a construção das habilidades de linguagem e comunicação, né, criando criando um relacionamento e resolução de problemas, né. A gente pensa que não, mas aí acontece também da criança começar a resolver problemas, e às vezes a gente se antecede muito, antes mesmo da criança
passar pela frustração, a gente vem e se antecede, sendo que é necessário, às vezes, passar pela frustração para poder ser resolutivo no problema, porque ser resolutivo no problema também é uma habilidade que precisa ser adquirida e precisa ser estimulada, né? O brincar com propósito, né? Porque tem o brincar sem funcionalidade, e isso é uma coisa que acontece muito, né? Hoje em dia, que é o brincar sem propósito, mas a gente brincar de forma lúdica, estimulando a imaginação, pegar um brinquedo, pegar uma caneta, por exemplo, fazer de avião, conseguir estimular todas essas questões de que a criança ela esteja explorando muito mais do que esses aspectos concretos, né? Que são os jogos de faz de conta, né? Atividades guiadas, né, que a gente fala que são pelos terapeutas, permitindo o uso do sistema de forma variada, né. Quando a gente tem lá a prancha, a comunicação alternativa, a gente vai poder variar, vai ter várias formas de uso. A movimentação do brincar tem que ser um ambiente prazeroso, né. Por isso que eu falei, às vezes quando vai para um consultório, para uma clínica ou para o que seja, ali é um ambiente que não é que não seja prazeroso, a gente precisa desenvolver dentro do nosso objetivo, planos, para e dentro da nossa anamnese, observar o que é prazeroso para aquela criança, para que ela possa ter o máximo, entregar seu máximo ali. Porque o que a gente encontra, às vezes, é criança desmotivada, achando que aquilo, né? Então, assim, uma das coisas que a gente muito fala é sobre motivação, principalmente dentro da comunicação alternativa aumentativa. Porque eu vou precisar de motivação para acessar aquele dispositivo, seja ele o tablet ou a prancha, eu vou precisar de motivação para tentar me comunicar com você, né? Aí agora a gente vem com outro tema bem legal, né? Que é o mesmo tema, mas o que acontece? Eu venho trazendo uma sugestão muito interessante, né? Para quem puder dar uma lida, né? Que é o brincar funcional. Como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância. Esse livro é bem legal, quem tiver interesse, né, vai estar aí e vai estar dentro do nosso curso, para vocês não vai ter o link para vocês terem acesso, né, para poder pesquisar esse tipo de livro e entender um pouquinho mais da importância desse brincar e suas funcionalidades, né. O uso de jogos e brincadeiras. Quando a gente está estimulando a comunicação alternativa, aumentativa, a gente está fazendo com que a gente muito se utiliza de brincadeiras. Não tem como ser de forma estruturada, feito algumas outras abordagens. Tem que ser de forma muito lúdica, né? Principalmente quando a gente fala da primeira infância. Tem que ser de forma lúdica, tem que ser de forma atrativa, né? Isso é muito interessante. Porque isso que promove as habilidades comunicativas, feito eu falei anteriormente. Motivação, né? Nós temos nossa motivação, nós adultos, e todo mundo tem sua motivação. E crianças, na primeira infância, crianças, o adulto, seja ele, tem que ter sua motivação. Então, se a gente consegue desenvolver nosso plano de atividade, algo muito motivador, a gente vai ver lá na frente um engajamento muito melhor com esse tipo com esse tipo de dispositivo que é a comunicação alternativa, né? Ambiente interativo motivador para a criança, né? As pranchas de símbolos, dispositivo de comunicação, os gestos, né? Aí a gente coloca aqui, quais as habilidades comunicativas podemos desenvolver no brincar diretamente, né? A troca de turno, as expressões de desejos, respostas sociais, incentivar a interação social e introdução de novos vocabulários. Porque a prancha, ela não restringe ao que eu quero que a criança fale. A prancha, ela dá novas oportunidades comunicativas, que é isso que a gente fala. Por que tantos pictogramas? Por que tanto? Porque precisa, não é justo a gente restringir e condicionar aquela criança daquele tipo de resposta, o adulto, ou quem for, a pessoa que tem necessidades, a gente restringir ao tipo de resposta que a gente deseja. Não é nesse viés.
é introduzir novos vocabulários dentro do que ele está vivendo naquele momento. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar variando. Isso tem que ser essas brincadeiras têm que ser contextualizadas, né, com esse vocabulário que a gente avalia. Então, se a gente avalia, observa um vocabulário, a gente tem que fazer brincadeiras dentro desse vocabulário, o vocabulário que a gente diz, na prancha que a gente fala, ou dentro do tablet, a gente vai trabalhar com aquelas palavras, né, aquele vocabulário, e vai estender a questão de como é que pode ser utilizado, né? Um ambiente positivo, motivador, né? Jogos criam um espaço de aprendizado espontâneo e prazeroso, com promoção da independência e participação social. Isso é comprovadamente científico, assim. Já sabe que quanto mais se comunica, mais fácil fica a vida das pessoas, né? A gente sozinho não consegue ter tudo. Então, as inabilidades comunicativas têm prejuízo em vários campos, né? E o campo da questão, principalmente nessa questão psicossocial, a gente tem esses entraves. Então, assim, a gente não pode trazer isso para a nossa realidade. Então, cada vez mais a gente vem tirando essas barreiras para a gente começar a entender que precisa se estender esses vários tipos de comunicação. Aí vem uma das coisas bem interessantes, principalmente dos últimos tempos, né? Que são os benefícios da musicalidade. Já se fala muito sobre isso, já se tem muitos estudos sobre isso, né? E isso é muito legal. A gente sabe hoje que a gente já tem musicoterapeuta, a gente já sabe que a música, ela tem um caminho, né, cerebral, ela vai por outro caminho, e ela traz questão de afeto, ela traz questão de memória, ela também melhora a questão de memória. Então, a questão da musicalidade é algo muito interessante, assim. Eu particularmente gosto muito, acho muito legal esse o uso desse instrumento, né, que é a musicalidade, como benefício para a comunicação, né, que facilita a atenção, a memória, né, através de ritmos e melodias, oferecendo um formato de expressão que ultrapassa as barreiras da fala, né. A gente já sabe que tem músicas que são muito, como é que eu posso dizer? Elas passam um um são muito mais comunicativas do que a própria letra. Isso é a prática da troca de turno, o uso de símbolos de construção de frases no dispositivo, a habilidade da imitação, repetição e ritmo. Anteriormente eu tinha falado que a gente tem algumas características que são de pré-linguístico. Imitação é uma. Então, a questão da musicalidade ajuda muito na imitação, que é um pré-requisito para a gente poder ajudar na questão da comunicação, das habilidades comunicativas, né? A repetição, porque a gente só aprende repetindo, é fato, a gente só aprende repetindo, 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 e cada vez mais refinando essa repetição. Agora a gente vem para os aspectos sociais e emocionais dentro da musicalidade, né? Promove interação direta com o terapeuta e familiar, em um contexto natural e espontâneo, estimulando o engajamento ativo e a interação musical, incentivando o uso da comunicação alternativa. A gente já tem estudos hoje que comprovam isso. Então, assim, quem tiver, né, quem tiver essa habilidade, que faça uso dela, porque ela é muito interessante para as pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, porque vai muito além da letra. É a melodia, é o ritmo, é muito interessante isso. O aumento do vocabulário, a expansão do vocabulário expressivo e receptivo, né? É isso que a gente falou, através da música, facilita a expressão de ideias e sentimentos, né? Porque às vezes a gente tem pacientes com necessidades complexas de comunicação que não conseguem se expressar também. E a musicalidade traz isso.
de mostrar, dar um pouco mais de luz para essa habilidade que às vezes está um pouco não tão aflorada, né? Não é que não exista, né? Impacto na autonomia e na inclusão, né? Porque a música se torna uma ferramenta poderosa para promover a autonomia e a inclusão do usuário na comunicação alternativa, aumentativa. A gente já tem grupos hoje, né? Tem vários grupos de adolescentes, adultos, crianças que fazem uso e é muito legal, é emocionante. Eu particularmente gosto muito, 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 muito desse tipo de ferramenta. Aqui a gente vai trazer as tecnologias assistivas, né, na comunicação alternativa e aumentativa. As tecnologias assistivas têm revolucionado o campo da comunicação alternativa, oferecendo soluções tecnológicas que facilitam a comunicação, promovendo a autonomia do indivíduo com dificuldades verbais. Facilita a participação ativa e independente no contexto social, promove a autoestima e a redução do isolamento. Inicialmente eu falei sobre isso, né, dos impactos, né, que gera nessa questão de isolamento, nessa questão de contexto social. A gente sabe que quem não se comunica tem maiores chances de ter doenças ou comorbidades relacionados a essa inabilidade comunicativa, dessa falta de expressão, né, com o mundo, né, que a gente na troca com o outro é o que a gente se identifica e se reconhece, né? Benefício para o desenvolvimento social e emocional, aumenta a qualidade de vida e de vínculos relacionais, sociais e familiares, né? Principalmente em questão familiar, a gente tem que abordar isso porque uma pessoa que faz uso de uma língua, seja Libras, ou faz uso de algum tipo de comunicação alternativa, todo mundo que está com ela também tem que fazer e estimular. Não que vá deixar de falar ou deixar de usar o português, quem falar, né, quem usa a Libras como língua, mas sim para que aquele indivíduo entenda que aquele dispositivo também é um dispositivo de expressão, recepção, que ele consegue expressar e consegue ser compreendido, e que o outro também consegue expressar e ser compreendido através daquele sistema que foi escolhido, né? A personalização e programabilidade, né? Essas ferramentas adaptadas de vocabulário, às necessidades de cada indivíduo, né? O que a gente bate muito aqui na tecla é sobre isso, a singularidade, né? A gente precisa fazer uma avaliação que ela consiga observar o que é que eu vou trazer. A gente sabe que tem uma gama de recursos hoje, mas não é uma receita de bolo. Eu sei que meu indivíduo ele precisa mais disso, então vai ser isso. Eu sei que o meu indivíduo ele precisa de um vocabulário mais robusto. Robusto que a gente diz que crie um maior número que tenha um maior número de pictogramas e frases ali, que ele consiga ter um maior discurso, né? Um aumento da questão dialógica. Então, assim, isso tudo perpassa porque da singularidade de cada indivíduo, né? O funcionamento dos dispositivos. Geralmente, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de tablets, né? Que são interfaces que têm o touchscreen, né? Que permite os usuários selecionar, né? O pictograma, a imagem que deseja e são vocalizadas simultaneamente, que foi aquilo que eu falei anteriormente, né? E isso já gera um input auditivo, né, que não precisa de uma pessoa para falar o que aquele símbolo significa. Isso já gera o input visual, o input auditivo, tá bom? A acessibilidade e adaptação são dispositivos ajustáveis a diferentes demandas, toque, facilitando o uso. Isso que eu disse a vocês também, às vezes a gente tem dispositivos que só o olhar, o apertar, então a gente precisa ter essa sensibilidade do que nosso indivíduo vai precisar, né? Se ele tem dificuldades de motora fina, o que é que eu posso trabalhar? O que é que vai ser mais fácil para ele? Apontar ou apertar um botão do vocalizador? É essa discussão que a gente tem que ter com o profissional, né? Essa avaliação que a gente tem que ter.
olhar como um todo, né? E aqui a gente traz essas tecnologias mais robustas, né? A gente tem um prazer enorme, assim, eu tenho um prazer enorme em trazer, principalmente, falar um pouquinho sobre o DACA, que é um dispositivo que a gente tem aqui no estado de Pernambuco, né, desenvolvido pela federal daqui, por grandes fonoaudiólogas daqui, né, do nosso território. E é um método, né, que ele é um método desenvolvido em quê, né? Que desenvolve as habilidades dentro da comunicação dentro para crianças com autismo. Tudo bem, mas não que a gente não possa utilizar contra as crianças, tá? Isso fique bem claro. Nada que a gente coloca aqui é para um tipo de público, aqui é para todos os tipos de público que possa, na avaliação, a gente conseguir direcionar qual vai ser o melhor recurso. O que é que tem como pressuposto teórico, né? É a sociopragmática, né? Que é a linguagem adquirida através da interação com o outro por meio de atividade linguística, né? O sistema do DACA, ele é baseado no Core Word, né? E nos Phrase Words, tá? O Core Word são palavras essenciais, palavras-chave. São palavras que podem desencadear vários diálogos. No resumo, é isso, tá? Usada cotidianamente. A gente já tem um estudo que a gente caracteriza que tem, basicamente, de 44 a 66 palavras que a gente mais utiliza. Então, dentro dessas palavras, a gente conseguiu, né, as idealizadoras conseguiram elaborar uma prancha, né, que a gente fala que é uma prancha essencial, que é essa primeira que vocês estão vendo, tá? Mas ela tem todo um estudo, né, de como ela, por que ela é dessa forma, por que de um lado ela é amarela, por que de um lado ela é verde, por que de um lado ela é rosa, porque ela tem o vermelho, tem os artigos embaixo, né? E do outro lado, a gente tem os acessórios, tá? Que são, por exemplo, transporte, tá? Você pode colocar lá, transporte a gente tem um monte, né? Então, são acessórios. Comidas, a gente tem um monte, então a gente pode, são acessórios, né? E isso, a lógica disso é toda, não só dessa abordagem, dessa metodologia, mas de outras abordagens também a gente utiliza isso, né? De ver a necessidade e ir abrindo essas categorias a mais. E são vocabulários temáticos, né? O essencial são temas que a gente tem temático na questão de alimentação, transporte, locais, saudação. Então, o DACA ele é muito nessa lógica. A gente tem vocabulário essencial, tá? E eu preciso do depois, né, com o desenvolver daquela criança, eu vou acrescentando o vocabulário acessório. Inicialmente, para a gente trabalhar essa comunicação, a gente precisa compreender como ela é, tá? E os estímulos, né? A gente fala que a gente faz a modelagem, não existe erro, tá? No PEX, né? Que é uma comunicação não robusta, né? Ele tem algumas características, né? Que ele tem a questão do erro, acerto, erro, acerto. Essas outras abordagens que eu vou trazer aqui, métodos e abordagens, a gente não vai nesse viés. A gente vai no viés de modelagem. O que é isso? Que a gente modela o que aquela criança, o que aquele usuário está fazendo uso dessa comunicação. A gente modela, a gente não considera como erro. Entendem? Então, para eu saber se ela está apta a isso, eu tenho que saber se ela está apta a apontar, eu tenho que saber se ela está apta a fazer essa primeira, uma coisa importante também, essa primeira, ela não é modificada, tá bom? O que modifica são os acessórios, mas a primeira prancha, dentro do DAC, ela não é modificada, tá bem? Ela não pode ser modificada, porque é a partir dela que você vai desenvolver vários diálogos. E os diálogos vão se desenvolver a partir dessas categorias, tá bom? Cada lugar desse, verde, relacionado a verbo, o amarelo, tem a questão do você, né, da questão de pronomes. Então, assim, é nesse viés, tá bom?
E tem mais para cá um pouquinho que a gente fala, né, no rosa, tem um em cima, um embaixo, agora não, agora não. A gente nunca inicia, aqui é uma dica bem importante. A gente nunca inicia uma comunicação alternativa, aumentativa, alternativa. A gente nunca inicia fazendo perguntas diretas, com sim e não, tá? Por exemplo, se eu quero que se eu estou fazendo uma atividade com ela, eu não vou fazer uma atividade inicialmente com esse indivíduo com uma resposta sim ou não, que vocês estão vendo aí que tem na prancha essencial. Não, não é. A lógica é começar pelos pedidos, né, que a gente tem toda uma avaliação, mas não é começar sobre o sim e não. Em todas elas. Aqui, no core, no pod, todas elas. Não se inicia pelo sim e pelo não. Entende? Porque aí corta em 50% do que de escolha para o indivíduo. Já o Core Words, né, que é uma abordagem, não é um método diferente do DACA, ele é uma abordagem desenvolvida por Valéria, né, que é outra fonoaudióloga muito bem reconhecida. Ela traz também essa questão das palavras-chave, tá? Essas palavras essenciais, né? Tem como objetivo facilitar a expressão também, ajudando a se comunicar, depender, sem depender, né? Dependendo de muitas outras palavras, por exemplo, a gente precisa só com que aquela palavra vai significar, vai ter vários sentidos, né? Ela, para mim, ela vai responder várias coisas. São palavras-chave, né? Já diz o nome, são palavras-chave. De muitas palavras ou frases difíceis de lembrar, tá? Sem depender de muitas palavras ou frases difíceis de lembrar. Que é isso que ela traz, né? A questão das palavras-chave, core words, é isso, tá bom? Qual é a vantagem do core words, né? Permite uma comunicação mais acessível, né? Mais fácil, eficaz para as pessoas que têm dificuldade, né? Pode ser utilizada em casa, na escola, em redes sociais. Eu não digo nem que pode, eu digo que tem que ser, né? Porque eu acho que quando a gente diz assim, pode, a gente até esquece que a comunicação, ela, ela deve, ela não pode, né? A gente deve levar para a escola, a criança deve levar para a terapia, deve, né, para todo mundo fazer uso, porque se eu vejo o outro utilizando, eu modelo com ele, eu dou o modelo, e a criança vai lá e responde, é muito mais fácil do que só um terapeuta num dia da semana fazer, né? Aí aqui, né? Eita, direto, desculpa. Aqui também uma das tecnologias que a gente trouxe aqui para vocês é o POD, né? Que é uma prancha dinâmica, tá? A prancha dinâmica, uma organização pragmática, um livro ou dispositivo que contém pictogramas e palavras para apoiar a comunicação entre pessoas que podem sofrer mudanças na base em seleções prévias do sistema, podendo ser utilizada em tablets aplicativos ou flipbooks. É, o POD, ele foi um dos primeiros, e ele bebeu da fonte, ele iniciou fora do país, ele iniciou fora do país, e ele vem com essa lógica através com o perfil lá, né, de pessoas com necessidades complexas de comunicação, mas um perfil de pessoas com paralisia cerebral, não era diretamente com autismo. Aí foi se moldando para a gente trazer para a nossa realidade. É mais utilizado no sul, a gente também tem algumas crianças que utilizam aqui. Tem crianças que utilizam, mas, feito eu disse, né? Existem alguns programas que a gente utiliza dentro do tablet, tá bom? Aí eu trouxe dois, né? Tem o Expressa, aqui não, eu estou dando exemplos. A gente tem o Expressa, a gente tem o TED Snap, a gente tem para mais de 10 hoje, assim, sabe? Qual a diferença um para o outro? O Pod,
ele tem que ser utilizado pelo TED-SNAP, que é esse que vocês estão vendo aí, que tem a laranja, que tem a questão amarela, é que tem um pretinho em cima. Então, esse é o TED-SNAP, tá bom? Ele é o laudo do TED-SNAP. Uma coisa que eu quero dizer a vocês, no Core Words, você pode usar o TED-SNAP também, tá? Ele é mais a diferença entre o TED-SNAP e o POD é exatamente isso. O POD, ele é construído, ele pode ser utilizado com outros aplicativos também. E o POD não. O POD ele precisa ser utilizado só com o aplicativo do TED-SNAP, tá? O que é esse aplicativo? Esse aplicativo, ele tem, ele é um aplicativo que tem uma página principal, tá? Que a gente monta. Vocês estão vendo que é a mesma lógica, né? Amarelo, verde, até porque esse foi um estudo que os TOs, junto com o oftalmologista, junto com várias outras questões de sensibilidade, né? Criança que também tem não se dá bem, a gente tem que saber se essa luz é boa e tudo isso para poder colocar, não é dizer assim, vou colocar tal tecnologia de alta para criança, não pode. A gente tem que saber se ele tem um nível de alerta alto, a gente tem que saber se como é essa questão visual, né? Se ele tem alguma baixa visual. Então, se ele tem um contraste, a gente tem outro viés, que a gente pode colocar preto atrás, a imagem na frente fazendo contraste. Mas é isso que eu quero dizer. A diferença, o pod é isso, ele precisa ser utilizado pelo TED-SNAP e o Flipbook. O que é o Flipbook? O Flipbook é a impressão do TED-SNAP. A gente consegue imprimir para usar. Imprimir as categorias, porque é essa página principal, e a gente consegue imprimir as categorias que tem ali. Entendem? Então, a grande diferença é essa. No mais, eu vou encerrar aqui com vocês. Eu adoro essa imagem, principalmente porque é na escola. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui, né? Fico muito feliz, estou muito agradecida a todo mundo que teve tempinho para poder escutar e aprender mais sobre isso, né? E vou ler uma frase que eu adoro, muito, 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 né? Todos nós precisamos nos comunicar e nos conectar uns com os outros, não apenas de uma maneira, mas de todas as maneiras possíveis. É uma necessidade humana básica, um direito humano básico. E mais do que isso, é o poder humano básico. Então, eu acho que essa frase diz pouco e diz muito, né? Eu acredito que ela consegue dizer o porquê do curso e tudo mais. Então, assim, muito obrigada a todos vocês e ótimo curso, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.